Eu vejo que muitas pessoas não têm sonhos, não traçam metas, não traçam objetivos, porque elas se mantêm sempre na zona de conforto, elas se mantêm sempre presas no será que eu vou fazer, será que eu não vou fazer, será que vale a pena? Então é extremamente importante você ter a clareza de que sair da zona de conforto é você se conectar a uma vibe, uma energia de sucesso, algo que realmente vai te trazer resultado, algo que realmente vai te trazer sucesso. Neste livro, De Quem Mexeu no Meu Queijo, o autor, ele fala sobre uma grande experiência que 2 homenzinhos vivem e 2 ratinhos também vivem. O Spence Johnson, ele fala sobre o poder de agir. Ou seja, esses ratinhos, um belo dia, eles encontram um local, um posto, que eles chamam, de posto C, onde tem muito queijo, dentro de um labirinto. Então, dentro desse labirinto, eles conseguem, através do faro, encontrar esse local. Só que o que acontece? Todos os dias eles iam lá e eles se alimentavam desse queijo. Todos os dias eles iam lá e se alimentavam desse queijo. Tanto os ratinhos quanto os homenzinhos. Só que chegou um dia fatídico que, cadê o queijo? Né? Quem mexeu no meu queijo? Cadê o queijo? O queijo acabou. E não tinha mais queijo. E eles ficaram muito tristes, muito tristes. Eles ficaram ali, e agora? Porque acabou o meu queijo, e o que eu faço? E eles ficaram sofrendo, e eles estavam ali lamentando. Só que dos 2 ratinhos, teve um que não ficou pensando muito. Ele simplesmente acelerou e saiu do posto C, e foi correndo logo em busca de um novo queijo. Ele foi procurar um novo queijo. E é interessante, porque essa comparação entre os seres humanos e o animal, né, o ratinho, por que é interessante essa comparação? Porque o ser humano, nós temos, dentro da nossa camada cerebral, nós temos o neocórtex, que é uma parte do nosso cérebro que trabalha todo o nosso intelecto, todo o nosso lado racional. E os animais mamíferos não têm, eles têm a camada reptiliana e a camada mamífera no sistema deles. E não tem neocórtex, então eles não racionalizam as coisas, eles vivem por instinto. Nós temos o instinto, mas nós temos a parte racional, nosso neocórtex. Então nós ficamos racionalizando. E o que aconteceu? Um dos ratinhos já foi correndo buscar uma grande oportunidade, encontrar um novo queijo. Ele focou na meta dele e ele foi atrás da meta dele. O outro ficou na depressão, ficou lá sofrendo, sabe, com o seu faro, buscando queijo, comendo as migalhas que sobraram do queijo. E os 2 homenzinhos, quando eles chegavam lá no posto, eles olharam e viram o posto C vazio e eles ficaram sofrendo. Eles ficaram sofrendo com isso e paralisaram. Ali eles ficaram sem saber. Então demorou mais para um dos homenzinhos se arriscar e buscar uma oportunidade. Demorou mais. Só que chegou uma hora que um deles não aguentou a pressão da falta de resultado. E o que ele fez? Ele simplesmente foi atrás de um novo caminho, foi buscar um novo resultado. E ele simplesmente saiu do posto C e foi se movimentar. Ele saiu do posto C e foi se movimentar. Porque tem muitas pessoas que vão ficar no posto C. E o que é o posto C? O posto C é onde eles tinham um grande queijo, só que por tanto eles se alimentarem sempre do mesmo queijo, sempre da mesma fonte, e nunca fazer algo para que eles conquistassem mais queijo, chegou uma hora que o queijo acabou. Isso acontece com qualquer um de nós. Se você não alimentar o seu campo de metas e de sonhos, chega uma hora que não faz mais sentido você viver. Chega uma hora que o desânimo começa a tomar conta da sua vida. Por quê? Porque não tem mais nada novo, não tem mais nada diferente, não tem uma nova experiência. Eles eram viciados na zona de conforto. Eu até marquei essa página, que eu achei super interessante o que ele fala, que é um dos lembretes que ele vai escrevendo na parede para lembrar ele do porquê que ele foi seguir a jornada dele. E ele diz assim, ó: quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. Então, muitas vezes, nós vivemos uma zona de conforto que é tão gostosa, que é tão importante,
E quando nós temos que viver uma fase da nossa vida que nós precisamos fazer escolhas de abrir mão, de mudar, de fazer renovo, vai ser muito dolorido você querer abrir mão daquilo. Talvez você até abra mão, mas abra com muito medo. Por quê? Porque por mais que eles chegavam no posto C e o queijo tinha acabado, você vai ler a história, você vai entender. E o queijo tinha acabado, ainda havia esperança que, sei lá, se queijo ou voltaria, ou de alguma forma eles encontrariam uma nova solução, mas tudo dentro do posto C. Então foi muito difícil para ele abrir mão, para eles abrirem mão e buscar uma nova oportunidade. Por quê? Porque a esperança era a última que morria. Só que, na verdade, a esperança nem existia, era só um mundo de ilusão que eles tinham criado na cabeça deles. E aí tem mais uma parte do livro que ele fala assim, ó, se você não mudar, você morrerá. E isso tem tudo a ver quando eu falo sobre vida emocional. Quando nós não trabalhamos a mudança na nossa vida, nós começamos a morrer um pouquinho emocionalmente dia após dia. Existe algo que eu ensino sempre no meu método, que é as 6 necessidades básicas do ser humano. O ser humano tem 6 necessidades básicas. Eu vou falar das 2 primeiras. A primeira é a certeza. O ser humano, ele precisa ter certeza. Certeza do quê? Certeza de que o que ele está fazendo profissionalmente vai dar certo. Certeza de que ele vai ter uma família feliz, que ele vai ter saúde, que o dia de amanhã está tudo bem. Certeza. O ser humano, ele tem essa necessidade de ter a certeza, que era como o ratinho e os 2 homenzinhos que ficaram dentro do posto C. Eles queriam ter a certeza, né? Eles estavam dentro deles com aquela força da certeza de que uma hora ou outra o que ia acontecer, o queijo do posto C ia aparecer, alguma coisa ia acontecer. E a segunda necessidade básica do ser humano é a incerteza, é o oposto. Olha que loucura. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que aí na cidade de vocês já está liberado para você sair na rua depois da pandemia, e aí na cidade de vocês abriu um restaurante novo, está todo mundo contando desse restaurante. E que você começa a sentir desejo de conhecer esse restaurante, porque essa incerteza de que será que é bom mesmo, ela te move, certo? Então é uma necessidade básica. Quando esse ratinho, ele foi em busca de um novo queijo, de uma nova oportunidade, ele foi em busca dessa incerteza para transformar ela numa certeza. Se ele ficasse parado, ele ia morrendo emocionalmente. Então, o que leva pessoas para muitos casos de depressão, pânico, angústia, ansiedade? É a falta de novos caminhos, é a falta de viver e arriscar a incerteza. Então, quando a gente traça metas, traça os sonhos, traça os objetivos, assim como eu ensino dentro da minha metodologia, ensino passo a passo de como você traçar as metas. Quando nós traçamos as metas, os objetivos, quando nós reprogramamos as crenças dentro do meu principal treinamento, que é o PPI, o meu aluno, ele começa a entender de que mesmo que o próximo passo ele não tem clareza, ele sabe emocionalmente para onde ele está indo. Ele sabe que ele é capaz, que pode dar o problema que der, ele vai chegar em algum lugar que vai valer a pena e que vai trazer muitos aprendizados. Então, o autor, ele nos traz essa linguagem, ele mostra para a gente que se você ficar parado no mesmo lugar, você não vai encontrar coisas novas, você não vai crescer e provavelmente você vai ficar com fome, fome emocional, fome física, fome de todos os sentidos. E é importante, extremamente importante, você se movimentar. Eu acredito numa verdade que diz que movimento gera movimento. Se nós nos movimentarmos, nós podemos ter a grande oportunidade extremamente diferente. O primeiro movimento que você deve fazer é traçar metas, colocar no papel todos os seus sonhos, faça uma lista de tudo que você quer, porque muitas pessoas vivem falando do que elas não querem. Ah, eu não quero viver isso, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero ficar... Cara, para de perder tempo de falar do que você não quer. Se você está falando, você está vibrando, né? Tem uma explicação para a palavra reclamação. A pessoa que reclama, ela está reclamando de volta, ou seja, ela está chamando de volta aquilo que ela fala. E se você não quer, por que você está reclamando de volta para você? É hora de você focar no que você quer. Então, faça uma lista de tudo que você quer viver e faça uma lista de tudo que você vai
né, semear e plantar para viver. Quando você acredita, ó, pega a visão para vocês verem o que é metas, tá? Quando você acredita que pode encontrar e apreciar um novo queijo, a sua vida muda de direção. Ou seja, quando você acredita que você pode encontrar e que você pode apreciar o seu sonho e a sua meta, a sua vida muda de direção. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo assim, vai, meu amigo, só vai. Para de ficar esperando o amanhã e vai já. E vai rápido. E se direciona. E se mova para conquistar aquilo que você quer. Acredite. Eu gosto demais dessa palavra. Essa palavra é uma palavra que canta no meu coração todos os dias. É acredite. Acredite, acredite, acredite. Porque a vida sem acreditar, qual é o sentido que ela tem? A vida sem acreditar, qual é o significado que ela tem? Nós precisamos acreditar sempre que nós somos capazes, que a gente vai conquistar cada vez mais, ok? Notar cedo as pequenas mudanças ajuda-o a adaptar-se às maiores que vão acontecer, que ocorrerão. Olha que legal essa frase. Então, você começar a se movimentar. E quando eu falo de movimento, primeiro passo, faz uma lista de tudo que você quer para sua vida. Primeiro passo. Então, coloca aí na sua lista, escreve todas as suas viagens, o que você vai fazer, quanto você vai ganhar, como que vai ser seus relacionamentos amorosos, como que você vai se conectar com os seus familiares, como é que você vai levantar todos os dias, qual vai ser o nível de compromisso que vai ter com você, enfim, faça uma lista, certo? E comece a observar. Observe, porque ele diz assim, ó, notar cedo. As pequenas mudanças ajudam-o a adaptar-se às maiores que ocorrerão, certo? Então, isso aqui é extremamente importante. Você se adaptar e ficar sempre observando o que está mudando na sua vida, o que você está conquistando de diferente, o que está conectado e relacionado a tudo aquilo que você colocou na sua lista de desejos, de coisas que você quer viver, e celebre, gente. Não tem sentido nenhum nós nos esforçarmos tanto, nós nos dedicarmos tanto, se não há celebração. Não tem sentido nenhum você sair da sua casa, você se esforçar, você se esmerar, se não haver gratidão. Não tem sentido. Então, celebre. Celebre o que deu certo, e tenha aprendizados do que não deu certo, mas sempre continue. Esse conteúdo valeu para você? Então comenta aqui embaixo, deixa eu saber o que está passando no seu coração.